Eu gostaria de fazer uma breve oração antes de começar, tá bom? Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Nós queremos agora abrir o nosso coração para que o Senhor fale a nós, Senhor, que eu possa ser usada por ti e que as tuas palavras venham ao encontro daquilo que nós precisamos ouvir essa noite. Em nome de Jesus, amém. Então é um prazer tá aqui com vocês, conhecer mais alguns irmãos aqui, né, que se apresentaram, essas famílias bonitas, e sempre é um privilégio a gente poder compartilhar a palavra de Deus. E estudar esse livro realmente vai ser uma bênção para a igreja. E o capítulo que me passaram para a gente meditar essa noite é um capítulo muito bonito, eu achei muito lindo e fez muito bem para o meu coração, espero que faça bem para vocês também. O nome do capítulo é Amor Sem Limites e vem falando de uma das parábolas mais bonitas que Jesus contou, na minha opinião. Eu gosto sempre de pensar no contexto da parábola, para quem que ela foi contada, por que que Jesus contou essa parábola. Então vamos abrir a Bíblia já no capítulo 15 do livro de Lucas. Vamos abrir lá no capítulo 15, tá? Se todos puderem aí nas suas casas abrirem no capítulo 15. Vou começar lendo o versículo 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles, eles falaram. E Jesus ouviu essa crítica. Interessante que se a gente voltar um pouquinho antes de terminar o capítulo 14, ali Jesus estava fazendo várias admoestações, falando que qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Estava falando que as pessoas têm que ser o sal da terra e dando vários conselhos. E Jesus não estava assim no discurso dele de maneira nenhuma apoiando o pecado de ninguém, muito pelo contrário, ele estava fazendo um apelo para que as pessoas mudassem de vida, que elas precisavam mudar de vida para serem seus seguidores. E em seguida, então, começa o capítulo 15, falando que os publicanos e pecadores, eles foram se reunir para ouvir Jesus. Eles sabiam que tipo de discurso Jesus tinha. Eles sabiam que Jesus não iria passar a mão na cabeça deles ou ignorar o pecado deles, achar que estava tudo bem. Nada disso. Eles sabiam que Jesus tinha admoestações para eles também, mas mesmo assim, eles viam que Jesus falava com amor, ele falava de uma maneira diferente. Jesus não os condenava de uma maneira que eles não pudessem se chegar a Deus. Jesus os convidava à mudança com amor. E isso fez com que eles fossem atraídos a Jesus. E esses publicanos e pecadores, então, eles se reuniram para ouvir Jesus. E com certeza Jesus os recebeu. Jesus sabia do coração deles, da sede que eles tinham de serem amados, de se sentirem aceitos novamente pelo Pai, de terem o perdão, como eles queriam ser restaurados. E Jesus então os recebeu. Mas por causa disso, os fariseus e mestres da lei, os líderes religiosos, começaram a condenar Jesus. Falar, nossa, como que pode? Se esse fosse realmente um homem de Deus, né? Ele não receberia esses pecadores. Ele saberia que eles são
uns pecadores. Mas ainda analisando o contexto, vamos pensar um pouquinho na história do povo de Israel. O povo de Israel, no passado, eles haviam cometido muitos pecados, tinham se tornado idólatras, né? Começaram a adorar os deuses das nações ali que estavam ao redor deles e começaram a fazer coisas horríveis, práticas horríveis que esses deuses requeriam deles. E eles abandonaram o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E por causa disso, Deus permitiu que eles sofressem as consequências das suas escolhas, dos seus atos. E muitos outros reinos vieram e invadiram Israel, e muitas vezes eles foram levados para cativeiro, para serem escravos por causa disso. E para viverem longe do seu país, da sua nação. E não foi nada simples, parece simples de falar, eles foram levados para outro país, mas não foi só isso que aconteceu. Quando essas nações invadiam Israel, eles cometiam muitas atrocidades. O povo de Israel sofreu muito mesmo. Passaram muita fome, a tal ponto que em algumas ocasiões, lá no passado, a Bíblia conta que eles chegaram a comer os seus próprios bebês, de tanta fome que eles sentiam. E eles viram seus filhos sendo mortos, eles foram torturados, e enfim, foram humilhados e foram levados para cativeiro. E eles aprenderam a lição, eles sabiam que eles tinham feito, isso tinha acontecido com eles por causa do pecado deles. Então, quando o país de Israel foi restaurado, quando eles voltaram para o seu lugar, eles não queriam mais ser idólatras. Eles estavam até traumatizados com isso. Mas por causa disso, eles se tornaram tão separatistas, né, das pessoas ao redor, tratavam os gentios, as pessoas ao redor, como pessoas indignas, imundas. Eles não queriam se misturar de jeito nenhum, eles não davam chance nem para essas pessoas se achegarem ao Deus deles. E depois de muitos anos, ainda houve outros impérios que dominaram o mundo, que dominaram aquele lugar, e agora, ali nessa ocasião, eles estavam sendo dominados há muito tempo pelo Império Romano. Roma era um grande império e dominava a nação de Israel. E talvez eles se perguntassem: será que nós não estamos sendo fiéis? Será que por isso que Deus permitiu que isso acontecesse novamente? Que esses romanos invadiram o nosso país e cobram impostos e determinam as nossas leis? E é muito ruim, né, viver subjugado por outro país. E eles estavam vivendo assim. E eles pensavam: vamos nos santificar mais, porque quem sabe assim Deus vai fazer de nós novamente uma nação poderosa. E nós é que vamos dominar o mundo, nós vamos expulsar esses romanos. Deus vai enviar o Messias e vai nos libertar, e nós vamos ser uma grande nação. E vamos ensinar uma lição para esses romanos. Então, eles tinham muita aversão a pessoas que cometiam pecado, os líderes religiosos. Eles tinham muita aversão, quem sabe eles achassem que era por causa deles, dessas pessoas, desses publicanos, porque os publicanos eram pessoas vendidas a Roma, pessoas que trabalhavam para o Império Romano. Então eles poderiam pensar: por causa deles, por causa desses pecadores, desses publicanos, nós estamos aqui sendo dominados pelo Império Romano. Então eles sentiam muita raiva desses pecadores, desses publicanos. E agora Jesus, que se diz o Filho de Deus, que se diz profeta, está recebendo esses pecadores. Ele está sendo conivente, ele está aceitando isso.
Mas não era nada disso. Jesus, ele veio revelar quem era o Pai, como é o Pai. E o Pai, ele é o mesmo, sempre, hoje, eternamente, assim como Jesus. Jesus veio mostrar que o Pai é o mesmo que um dia salvou a cidade de Nínive, quando aquela nação idólatra recebeu o profeta Jonas e se arrependeu, e Deus deixou de destruir aquela cidade. Então Deus é o mesmo que perdoou a cidade de Nínive e que deu uma nova chance para eles. Deus é o mesmo que perdoou Davi do seu adultério, que chamou Davi um homem conforme o coração de Deus, segundo o coração de Deus, mesmo depois do seu pecado. Esse é o mesmo Pai, e é o mesmo Pai que fez muitos e muitos apelos para que o povo de Israel se convertesse de seus pecados e não precisasse ir para o cativeiro, e não precisasse passar por tudo que eles passaram. O profeta Ezequiel, vamos abrir a Bíblia, em Ezequiel 33:11. Olhe que apelo bonito que Deus fez para o povo de Israel, quando eles ainda estavam pecando contra Deus, quando eles ainda estavam sendo idólatras, e Deus alertando eles e pedindo para que eles parassem, para que eles voltassem para Deus, para que isso não precisasse acontecer. 33:11. Diga-lhes: juro pela minha vida do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Então nunca foi da vontade de Deus que eles fossem para cativeiro, que eles morressem, que eles sofressem. E Deus enviou vários profetas apelando a eles. E Jesus agora veio mostrar que o Pai, ele é assim, ele é amoroso, ele não quer que ninguém morra, ele quer que todos se arrependam. Por isso Jesus estava ali recebendo aqueles publicanos e pecadores. E então, para aquelas pessoas que estavam ali julgando Jesus por receber esses pecadores, Jesus contou essa parábola, que é a parábola do nosso estudo dessa noite, a parábola bem conhecida de todos, tá? Eu não vou nem ler a parábola inteira, mas vamos abrir lá, deixar aberto no capítulo 15 de Lucas, novamente. E então ali, para que aqueles publicanos não, para que aqueles fariseus e aqueles mestres da lei se vissem na história, para que eles vissem a atitude deles, o que eles estavam fazendo, Jesus contou uma parábola, uma história, para que eles se vissem ali na história e identificassem o que eles estavam fazendo e para que eles compreendessem os sentimentos do Pai, como o Pai se sentia em relação a eles, em relação àqueles pecadores que eles estavam acusando. Porque vamos confessar, é muito fácil a gente condenar alguém quando essa pessoa não é nosso filho. Quando é um estranho, mais fácil ainda. Quando a gente pensa em milhares de pessoas morrendo no fogo do inferno, talvez isso não doa no nosso coração. Talvez a gente não sinta muita compaixão. Mas quando a gente coloca um rosto conhecido nessas pessoas, aí já mexe com a gente. E mais ainda, quando a gente pensa que poderia ser o nosso filho. A gente não consegue nem imaginar assistir um filho queimando no inferno. A gente não consegue. Isso é inconcebível, isso dói demais no nosso coração. E Jesus queria que eles se colocassem no lugar do Pai também.
Então, Jesus contou essa parábola para que eles se sensibilizassem com a dor desses pecadores e com os sentimentos que o Pai tem em relação a eles. Porque muitos que estavam ali ouvindo eram pais. Eles eram pais. E o Pai, ele tem compaixão pelo seu filho. Então, eles iriam sentir mais empatia naquele momento. E Jesus, então, começou, né, falando que havia um pai que tinha 2 filhos. E um dos filhos, o mais novo, ele pediu a sua parte na herança, porque ele estava cansado de viver na casa do pai, e ele queria ir embora e viver da maneira como ele bem entendesse. Pois bem, o pai dividiu a herança, mesmo ainda estando vivo, mesmo ele não ainda tendo falecido, o filho ainda não tinha direito, mas o pai concedeu a herança. E então o filho foi embora, gastou toda aquela herança, né, viveu de maneira displicente e irresponsavelmente, ficou tão entusiasmado com a liberdade que tinha que não soube usá-la e acabou se dando mal, tão mal, que ele perdeu tudo que tinha e acabou numa situação muito humilhante, né? Que todos nós conhecemos bem essa história. Então ele foi cuidar de porcos, que era uma coisa assim repugnante para os judeus. Então Jesus quis chocá-los mesmo. E lá, cuidando dos porcos, ele se lembrou da casa do pai. E então ele a princípio teve medo de voltar, né? Aparentemente, porque foi a última opção dele. A primeira opção foi cuidar dos porcos. Então ele voltou para a casa do pai, tomou a decisão de pedir para ser aceito como um empregado, porque os servos do pai estavam vivendo melhor do que ele ali. Então, enfim, vamos analisar agora passo a passo essa história que Jesus contou e como aqueles ouvintes começaram a se identificar nessa história. Eu omiti um detalhe importante, né? O pai tinha 2 filhos. O filho mais velho ficou em casa com o pai, continuando, servindo, ajudando ao pai, e até que o dia que o filho mais novo voltou, ele não ficou feliz. Quando ele viu o filho mais novo chegando e toda aquela festa, toda aquela alegria do pai, ao invés dele se alegrar junto, dele festejar que o irmão tinha voltado, ele ficou chateado, ficou magoado com o pai. E ele não recebeu bem o seu irmão. Então vamos continuar aqui analisando. Deus é como o pai da parábola. E ele ofereceu a mesma oportunidade para os 2 filhos, né? Ele criou da mesma maneira, dando os mesmos direitos, cobrando da mesma forma, ensinando através do seu exemplo, do seu amor, dando tudo que eles precisavam, suprindo suas necessidades e ensinando eles a trabalhar duro, a dar valor para as coisas. Ele não foi um pai negligente, ele aparentemente foi um bom pai. Então, na parábola, não há espaço para acusar o pai, para justificar a atitude do filho que quis ir embora dizendo que o pai era ruim, que o pai não demonstrava amor ou que o pai era violento, nada disso. O pai deu a boa educação, porque todo pai que ama também disciplina, todo pai que ama também cobra responsabilidades do filho. Então ele era um bom pai e ele foi um bom pai para os 2 filhos. Isso para mim já ensina uma lição assim que muitas vezes nós como pais nos cobramos e pensamos quando nós vemos, né, o filho errando ou
não amando a Deus como nós gostaríamos, nós podemos pensar, né, onde foi que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que poderia ter sido diferente? Mas o pai aqui dessa parábola, ele foi um bom pai. Mesmo assim, um dos filhos quis ir embora. Ele deu vazão a todos os desejos que ele tinha no seu coração. Ele tinha vontade de experimentar uma vida diferente daquela ali que o pai estava oferecendo. Ele queria uma vida livre, longe do pai, para que ele fizesse toda a sua vontade. Mesmo tendo sido educado para ser um bom rapaz, né, um bom filho, um bom homem, um bom jovem na igreja. Ele foi educado da maneira correta. O pai fez tudo o que podia. O pai fez a sua parte. Mas mesmo assim, mesmo a despeito disso, o filho não quis. O filho fez sua própria escolha e decidiu viver em outros caminhos. É interessante que quando a gente toma conhecimento de que alguém cometeu um crime ou fez algo de errado, a gente sempre quer entender por que essa pessoa fez isso. A gente quer entender o histórico da pessoa, assim, o sofrimento que ela passou, as más influências que ela teve. É como se a gente quisesse justificar, entre aspas, aquele pecado. Então, quando a gente analisa isso e percebe que, de repente, a pessoa foi uma vítima da sociedade, né? Uma vítima das crueldades, das injustiças da vida, a gente meio que fica com dó da pessoa e a gente pensa, essa pessoa, coitado, né, sofreu tanto, mas vamos dar uma chance, vamos mostrar o amor que ela nunca teve. E meio que a gente acolhe a pessoa. Mas, quando a gente vê a história da pessoa e vê que, poxa, essa pessoa, ela teve tudo na vida. Ela teve uma boa família, ela teve bons pais, ela tinha tudo que ela precisava. Tudo que ela precisava. Ela sempre foi amparada, estudou em boas escolas, foi amada, tinha bons amigos, não tinha falta de nada. E essa pessoa, mesmo assim, ela dá as costas para tudo isso que ela recebeu, para essa boa oportunidade, enquanto tantos queriam estar no lugar dela. E ela vai e se rebela e faz algo errado. A gente meio que se revolta com essa pessoa, né? E a gente pensa, merece sofrer mesmo. Vai embora, vai sofrer. Às vezes a gente tem esse sentimento quando a gente vê que um jovem de uma boa família, quem sabe até uma família pastoral, de repente dá as costas para tudo que recebeu, para todo o amor e carinho que ele recebeu sempre, e se torna tão ingrato e vai embora, e sai da igreja, e começa a cometer todo tipo de pecado, e a gente se revolta com isso. Mas foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem da parábola. Ele era de uma boa família, ele tinha tudo o que precisava e mesmo assim ele foi embora. E Jesus está aqui mostrando que, mesmo assim, Deus não deixou de amá-lo. Deus não deixou de amá-lo, nem por um momento. O pai da parábola ficou esperando o filho voltar. Ficou feliz quando viu o filho voltar. O pai poderia ter dito: você quer viver sozinho? Ah, é? Você quer? Você quer uma vida diferente dessa que eu estou te dando? Que eu estou dando a você? Então vai lá, vai, se vira, né? Vai trabalhar, vai conquistar o seu próprio dinheiro, vai pagar pelos seus prazeres. O pai poderia ter dito isso. Mas interessante que na parábola que Jesus contou, o pai não fez isso. O pai
dividiu a herança mesmo não sendo o direito dele, e o pai ofereceu os recursos para ele. O Pai, o nosso Deus, ele abençoa tantas pessoas que às vezes a gente olha assim e pensa que a pessoa não merecia, né? Mas o amor de Deus é tão grande, é tão incondicional, que o desejo do Pai é sempre que a pessoa reconheça o amor dele. Deus não deseja que a gente sofra. Deus não deseja que nós precisemos passar por um sofrimento para reconhecer o amor dele. O primeiro chamado de Deus não é pela dor. O primeiro chamado de Deus é pelo amor. Ele quer que a pessoa veja o quanto ela é abençoada, o quanto Deus a ama, que ela responda a esse amor e entregue o seu coração. E eu achei muito bonita uma citação aqui desse livro, desse capítulo que nós estamos estudando, que diz assim, é ali bem a primeira frase: Deus está cheio de amor e afetuosa compaixão para com todos os que estão expostos às tentações do inimigo astuto. Então, às vezes, nós estamos prontos a condenar as pessoas que estão tentadas. Às vezes a gente julga e pensa, nossa, como que essa pessoa está tentada a fazer isso? Se fosse eu, não faria isso. E nós nos achamos melhores que os outros, estamos prontos a julgar, a condenar, mas Deus que poderia fazer isso não é assim. Ali está falando que ele tem grande compaixão por quem está sendo tentado. Deus está vendo a luta da pessoa, está vendo que o inimigo está se aproveitando do seu ponto fraco. Deus está vendo a luta de quem é tentado. E nesse momento em que esse momento é o momento em que mais nós precisamos de Deus mais ainda. E é nesse momento que ele nunca iria nos desamparar. E Deus tem grande compaixão. E ele vai fazer de tudo para que nós possamos vencer essa tentação. E o Pai, com certeza, demonstrou muito amor por esse filho, para que ele ficasse. Mas ele respeita a nossa vontade. Assim como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, esse pai respeitou a vontade do filho. A pessoa que então depois vai embora, assim como esse filho da parábola, ela se sente muito perdida quando cai em si, quando percebe quanto o pecado é destrutivo. Mas ela sente medo de voltar, vergonha, culpa. O inimigo fica falando na cabeça da pessoa que acabou, que ela não tem mais chance, que seria uma vergonha mesmo, que ninguém iria acreditar nela, que não tem mais jeito. E é muito difícil nessa hora em que a pessoa caiu no pecado se levantar e voltar. Tanto é que o jovem da parábola, né, ele foi primeiro, quando ele estava lá na pior, sem dinheiro, ele não pensou primeiro em voltar para a casa do pai. Primeiro ele foi buscar uma alternativa muito ruim, que foi cuidar dos porcos. Porque tamanha era a sua vergonha, tamanha era a sua insegurança. Será que o pai vai me aceitar de volta? Como é que eu vou olhar para o rosto do meu pai novamente? Como é que eu vou olhar nos olhos de Jesus e pedir perdão se eu sabia que eu estava errado? Se eu rejeitei todo o amor que ele me deu, como que eu vou olhar nos olhos dele? Tudo isso passa pela cabeça de um pecador arrependido. Mas o amor do pai nunca muda. O amor do pai é incondicional. Quem é pai e mãe entende isso. Se você que é
pai, mãe, tá me ouvindo? Você consegue se colocar no lugar desse pai e você pode imaginar que você nunca, jamais gostaria de ver o seu filho se perder. Então, quando você pensar num pecador, em alguém que cometeu algo que você acha feio, horrível, pense assim: e se fosse o meu filho, eu perdoaria? Se fosse o meu filho, se fosse o seu filho, você perdoaria? Com certeza o tratamento seria outro. Acontece que nós todos somos filhos de Jesus, nós somos filhos desse Pai. E Ele, com certeza, Ele sempre vai nos perdoar, Ele sempre vai nos receber de volta. Mas e o amor do irmão? E agora? Nessa parábola que Jesus contou, ele estava contando especialmente para aqueles fariseus e doutores da lei que estavam ali ouvindo. E eles eram o irmão da parábola. E Jesus, então, queria que eles se vissem ali como aquele irmão. E o amor do irmão? O irmão amava aquele irmão mais jovem, o irmão mais velho amava o irmão mais jovem também. Ele também queria a salvação dele. Ele também queria ver o pai se alegrando pela volta dele. Imaginem o irmão que ficou em casa todos os dias vendo o rosto triste do pai, o rosto do pai indo ali até aquele caminho e olhando para ver se o irmão dele voltava. Ele viu o sofrimento do pai e mesmo assim ele não fez nada. Ele não foi atrás do irmão dele. O pai dele já era um senhor ali cuidando da fazenda. E ele devia fazer esse favor por amor que ele tinha ao pai dele. Ele poderia ter dito: pai, pode deixar que eu vou lá buscar o mano de volta, eu vou lá chamá-lo, eu vou lá falar que o senhor está sofrendo, eu vou lá falar que o senhor o ama, eu vou lá falar que o nosso lar não tem mais a mesma alegria sem ele aqui. Esse era o papel, né, que o pai esperava que o filho mais velho fizesse. Mas ele nunca foi atrás do irmão. Pelo contrário, quando o irmão chegou, eles estavam prontos. Quando o irmão chegou, ele estava pronto para acusar o irmão, para relembrar todo o pecado dele. É interessante que nós, hoje, nós somos prontos também a aplicar essa parábola para aqueles espectadores lá. Né? Nós sabemos, é fácil de identificar. Jesus representa o pai, o filho mais novo são os pecadores, que Jesus estava comendo com eles, e o irmão mais velho eram os fariseus ali acusando. Muito fácil. Mas essa parábola tem que ser aplicada para nós hoje também, para nossa vida. Hoje, aqui em 2023. Quem somos nós na parábola? Como nós tratamos, nós que estamos hoje na igreja, estamos na casa do Pai, nós temos todas as bênçãos dele, nós convivemos com ele todos os dias. E quantos nossos irmãos mais jovens, aqueles irmãos que se afastaram, que denegriram, quem sabe, até o nome da igreja, que fizeram coisas ruins, que trouxeram opróbrio, que deram mau testemunho, quando eles voltam, quando eles tentam se aproximar da casa do Pai, como nós estamos à porta recebendo? Será que nós ficamos relembrando as coisas que eles fizeram? Como você trata o seu filho que cresceu, que você deu tudo que ele precisava, que você sempre tentou fazer o melhor por ele, fez culto familiar, levou na igreja,
pagou a escola adventista com todo sacrifício, deu todo carinho, ensinou a Bíblia, a palavra de Deus, deixou de fazer coisas que você sonhava para realizar os sonhos dele. E um dia esse filho chega para você e fala que não está bom, que não foi suficiente, que ele quer viver de maneira diferente, como esse filho da parábola. Qual é a sua reação diante desse filho que está abandonando a igreja? Eu sei que não é fácil, eu sei que a primeira reação é de revolta, é de cobrança, né? E é de dizer, então tá, então vai viver do jeito que você quer, mas eu não vou, quem sabe, não vou mais sustentar você, não vou mais dar aquilo que você precisa. Se você quer viver diferente daquilo que eu ensinei, então vá, siga seu caminho e lute, né? E lute por si e conquiste suas coisas. Será que é essa a nossa reação? Será que essa é a reação do pai? Não. Essa não é a reação do pai da parábola. Mesmo que o seu filho tenha abandonado os caminhos do Senhor, mostre para ele que você continua amando da mesma maneira. Ele sabe que você não concorda com as práticas erradas. Ele sabe que você pensa diferente, que você gostaria que ele vivesse diferente. Você não precisa estar acusando o tempo inteiro. Você não precisa estar o tempo todo entrando em atrito, cobrando, acusando, falando as coisas erradas que ele está fazendo. Ofereça o seu ombro amigo, ofereça o seu amor, as suas orações, ofereça o seu porto seguro, para que quando ele se decepcionar lá fora, porque isso vai acontecer, porque ninguém vai amá-lo como você ama, que ele saiba que nesse momento ele pode sim contar com você, ele pode sim voltar para a casa do Pai. Este é o nosso papel. Se eu estou falando hoje para uma mãe, para um pai que está sofrendo por causa disso, essa é a mensagem de Deus. Seja como o pai da parábola. Ofereça o seu abraço, o seu amor, que ele tenha certeza que ele pode sempre confiar em você e que ele sempre vai poder voltar para os seus braços, assim como para os braços de Jesus. Não é fácil porque, como pais, nós estávamos acostumados a ter o controle dessa criança, né? E a gente não aceita que o filho cresceu e agora pode tomar as suas próprias decisões. Como assim, né? Vai agora viver longe do que eu ensinei? A gente perdeu o controle. E isso é muito difícil. Mas quem vai querer voltar para uma casa onde ele é acusado? Quem vai querer voltar para uma igreja onde ele se sente julgado, condenado pelos olhares ou pelos comentários que ele sabe que as pessoas estão fazendo por causa da sua vida? Ninguém vai querer. Então, vamos rever a nossa maneira de agir e vamos nos identificar nessa parábola também. Eu quero ler junto com vocês o Salmo 103. Olha, lá no Velho Testamento, mostrando que o Pai e Jesus, eles são um. Eles sempre tiveram o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma compaixão e a vontade de salvar o pecador. Salmo 103, versículo 8 e 10. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor.
não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Jesus, ele não nos trata como a gente merece. Se fosse assim, ninguém seria salvo, porque no fundo do nosso coração, nós sempre estamos lutando contra algum pecado. Por mais que a gente não esteja praticando, não esteja tornando isso exposto para que todos vejam, mas Jesus conhece a gente. Jesus sabe o nosso pecado. Jesus sabe quando nós não amamos os nossos inimigos, quando nós somos egoístas, quando nós somos teimosos. Mas Jesus, ele sempre nos trata com amor e misericórdia. E ele espera que nós tenhamos essa misericórdia com aqueles que erram também de forma aparente, de forma pública, que todos veem. Talvez o nosso pecado não seja público. E Jesus, ele não nos expõe. Mas Jesus também tem a mesma misericórdia com aqueles que tornaram seu pecado público. E nós também devemos ter, assim como o pai dessa parábola. O jovem, ele foi recebido na casa do pai, acolhido, restituído. Vamos ler esse versículo que é muito bonito, lá no finalzinho de Lucas 15, no finalzinho dessa parábola, em Lucas 15, versículo 20. Lucas 15, no versículo 20. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O pai esqueceu totalmente dos seus pecados, esqueceu totalmente da mágoa que o filho lhe causou. Ele saiu correndo e foi, abraçou e beijou o filho. Na frente de todo mundo, ele mostrou para todo mundo que o filho foi recebido de volta como filho. E a casa do pai agora se tornou o melhor lugar do mundo para esse filho. A casa do pai não mudou. A casa era a mesma, com a mesma rotina, com os mesmos costumes, com as mesmas regras e com o mesmo amor e com o mesmo amparo de sempre. Só que agora o coração do filho é que estava transformado. O coração do filho é que estava pronto para reconhecer que aquele era o melhor lugar do mundo, o melhor lugar onde ele poderia estar. E que esse seja o nosso lugar também. Que nós possamos pedir para Deus transformar o nosso coração, para que a casa do Pai seja o melhor lugar para a gente e que a gente torne a casa do Pai o melhor lugar para que os pecadores possam vir e se achegar ao Pai. E assim foi que Jesus terminou essa parábola e que aqueles doutores da lei e aqueles fariseus compreenderam que eles não estavam tendo esse amor que Deus queria que eles tivessem. E quem sabe, isso não fez com que eles parassem para pensar. E muitos fariseus, nós sabemos, tem relatos que alguns deles, eles se arrependeram. E eles compreenderam o amor do Pai, que era por eles também. Porque o Pai também, ele demonstrou esse amor pelo irmão mais velho. Interessante isso, né? Jesus, ele não só assim estava acusando aqueles homens que estavam ali condenando ele. Jesus, ele fez com que eles vissem que o Pai também os amava e que eles também eram bem-vindos na casa do Pai, tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. Ambos são bem-vindos na casa do Pai.
Então, há lugar para todos nós na casa do Pai, que nós possamos acolher esses irmãos que ainda andam perdidos por aí e que estão precisando voltar para casa. Que Deus abençoe vocês. Espero que a família de vocês seja muito abençoada com esse livro, com esses estudos.